Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera, agora 12h41. E olha, teve a operação da Polícia Civil contra fraudes em concursos públicos. Essas fraudes aconteceram em concursos para a Secretaria de Educação, da Agência Nacional de Transportes, Aquaviários, o nome difícil ainda não acertei, Aquaviários, agora sim, e do INSS. Vamos falar com a Nayara Santos em Lusiânia. Nayara, boa tarde para você, suas informações. Oi, Tiago. Boa tarde para você e para todo mundo. Olha só, a Polícia Civil do Distrito Federal, em apoio à Polícia Civil de Goiás, deram prosseguimento em duas operações que seguiam paralelas, a Magister e a Panoptes. Então, hoje foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em cidades do Distrito Federal, mas também em Valparaíso e Cristalina, aqui na região do entorno do Distrito Federal. Em Cristalina, os agentes foram até uma agência do INSS para poder cumprir aí um desses mandados de busca e apreensão. Documentos foram apreendidos e um homem foi preso. Esse homem, que é funcionário público, suspeito de participar aí dessa quadrilha que cobrava até 20 vezes o salário que a pessoa iria receber no cargo público, para que ela pudesse então passar no concurso público. Esse servidor, inclusive, que também é suspeito de ter sido favorecido aí nessa fraude. Nas outras fases da operação, 7 servidores públicos já foram presos, inclusive 5 deles já perderam aí o cargo público. Pessoas que eram concursadas, como você disse, Tiago, na Secretaria de Educação do DF, na Agência Nacional de Transporte Aquaviários e também no INSS aqui em Cristalina. É com você, Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação, Nayara. Valeu demais. E um homem foi preso em Lusiânia suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho, um menino de 11 anos. E para evitar que a população compareça... É isso? A gente tem essa informação agora? Vamos ver a reportagem. Segundo as investigações da polícia, um homem de 38 anos teria abusado sexualmente do sobrinho de 11 por 2 vezes. A mãe percebeu que estava acontecendo alguma coisa por causa do comportamento da criança, que estava deprimida e agressiva. O menino tentou se mutilar com uma faca. A vítima se sentiu mais à vontade de conversar com a sua irmã e ali abriu a situação em que havia sofrido abuso sexual por parte do tio e as ameaças que ele havia sofrido também. Segundo a polícia, o homem é morador de Anápolis. Só que na época do crime, ele estava passando um tempo na casa da mãe da vítima, aqui em Lusiânia. No primeiro momento, ele negou a acusação, mas depois se entregou na delegacia. A criança está recebendo atendimento psicológico e o homem está preso em Lusiânia. Nós tentamos localizá-lo, mas não estava em seu endereço, na cidade de Anápolis. E foi estabelecida uma negociação com o advogado, que durou mais ou menos uma semana, e ele se apresentou à delegacia para o cumprimento do mandado. Não pode confiar nem na própria família, nesse caso aí, pelo menos. Olha, para evitar que a população compareça ao município de Trindade, que este ano teve a romaria cancelada, o município instalou várias barreiras sanitárias na entrada da cidade. Sobre isso, a gente volta a conversar com a Muriele Silva. Muriel, como se não bastasse a pandemia, tem muita gente indo, é isso? Boa tarde. Oi, Tiago, mais uma vez boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, nesse período que antecede essa tradicional festa do Divino Pai Eterno, a BR-060, daqui de onde nós falamos ao vivo, estaria tomada por romeiros, né, fazendo essa caminhada. A gente mostra essa situação ao longo dos anos nos nossos telejornais, essa atitude de fé de tantas pessoas. Só que esse ano o cenário é bem diferente, até porque a festa, como foi dito, foi cancelada esse ano. Inicialmente até se cogitou fazer a festa por meio da internet, né, transmitir pela internet, fazer de forma virtual, só que essa possibilidade foi descartada depois de uma recomendação do Ministério Público. Só que mesmo sem a festa, existe uma preocupação por parte do município de Trindade de que os turistas possam ir para a cidade mesmo assim e aí provocar aglomeração ali no comércio local, né? Por isso essas medidas de restrição foram adotadas pela Prefeitura de Trindade. Por exemplo, está determinado o fechamento do comércio
entre os dias 26 de junho agora e 6 de julho. E aí existem outras medidas também, como barreiras sanitárias instaladas na cidade, bares, restaurantes, distribuidoras e pesca e pagues também não podem funcionar, só por meio de delivery durante esse período. E a gente separou uma entrevista para você de casa entender como vai ser essa restrição. Vamos acompanhar. Nós estaremos instalando barreiras sanitárias na entrada principal, que é no Portal da Fé, na entrada das pessoas que vêm por Abadia de Goiás, na entrada das pessoas que vêm por Campestre e na entrada das pessoas que vêm por Santa Bárbara. Medidas restritivas para não deixar que tenha aglomeração, para não deixar que o coronavírus propague aqui na cidade. Uma outra medida também é a proibição de hospedagem em hotéis e pousadas. E olha, Tiago, a Prefeitura disse que a fiscalização do cumprimento dessas regras vai ser rigorosa em Trindade. Eu lembro a vocês que essas restrições valem entre os dias 26 de junho e 6 de julho. Volto com você. Recado importante aí, ô Muri, mas eu fiquei curioso para saber como está a rodovia. Você pode mostrar para a gente aí? Tem muito movimento, não tem? Eu vou pedir para o cinegrafista Alessandro Siqueira mostrar agora para vocês como está o movimento na BR-060. Neste momento, por incrível que pareça, a situação está bem tranquila, trânsito fluindo bem, com movimento bem tranquilo nesse horário aqui. A gente lembra que a BR-060, esse trecho aqui da rodovia, é bastante movimentado, né? Esse trecho que liga Rio Verde a Goiânia, fluxo intenso de veículos. E a gente percebe que aos poucos, na verdade, a movimentação vem voltando ao normal aqui na região sudoeste, né? Inclusive, nesta semana em que o comércio de Rio Verde está liberado, a gente percebe que muitas pessoas de cidades vizinhas, cidades menores, que costumam vir até aqui para fazer compras do dia a dia mesmo, essas pessoas retomaram, né, essa rotina. A gente lembra que em 2 semanas de comércio liberado aqui em Rio Verde, depois disso mais 2 semanas de restrição, Tiago. Tá certo, Muriel, obrigado por sua participação. A Muri disse comércio liberado em Rio Verde, não é só lá não, Goiânia também. Lojas de rua, shoppings e os centros comerciais reabriram as portas hoje, todos seguindo o decreto da Prefeitura de Goiânia, que voltou a valer depois de uma decisão da Justiça de ontem à noite. E pelo que as nossas equipes viram nas ruas, comerciantes e consumidores estão seguindo as regras e os cuidados exigidos pelo decreto. Limpa, lava, organiza. Os comerciantes começaram assim essa terça-feira na região de Campinas. Por onde se olhava, tinha gente em ritmo de reabertura. O Giovanni estava doido para ver a loja dele aberta de novo. Todo mundo está sendo ainda difícil, né? Mas a expectativa é grande, cara, porque em casa a família já está passando um perrengue danado, né? A Regina veio do interior fazer as compras para a loja dela. Se o decreto de reabertura continuasse suspenso, ela teria perdido a viagem. Está com 4 meses que eu não vim aqui fazer compras, né? Por causa dessa epidemia. Mas aí eu cheguei aqui ontem para mim fazer compras, as lojas estão abrindo aos poucos, né? Mas eu estou conseguindo. Agora são 9 horas da manhã. Pela primeira vez em 3 meses, esse camelódromo em Campinas está reabrindo as portas para os clientes. Só que para continuarem abertos, os estabelecimentos vão ter que seguir uma série de regras. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que os seguranças estão medindo a temperatura dos clientes, também oferecem álcool gel, entregam um cartão de acesso para limitar a quantidade de pessoas lá dentro e ainda exigem o uso da máscara. Temos aqui os tapetes sanitizantes, álcool em gel, distanciamento entre as pessoas. O pessoal vai estar usando máscara, tanto o lojista quanto o cliente. A gente vai ter o controle de acesso, medição de temperatura. Então, tudo que a gente já viu na mídia, aqui também é aplicável. E nós todos, como cidadão, temos que ter essa consciência, porque esse novo que a gente fala é o que está valendo e a gente tem que cumprir isso aí para a gente poder vencer essa pandemia. A maioria das lojas na rua parecia seguir os protocolos do decreto municipal. Faixas limitavam a entrada de pessoas. Também achamos álcool gel disponível na maioria dos balcões e avisos sobre o uso da máscara. Eu acho que precisa do cuidado, né? A gente vê o cuidado das pessoas, das lojas, né? Das empresas. Então, a gente tendo cuidado, eu acho que dá para funcionar legal. E os clientes apareceram. A calçada logo ficou cheia. A maioria das pessoas usava máscara, mas no meio sempre tinha alguém desrespeitando a regra e sujeito à multa. A partir de hoje, segundo o decreto,
Quem for pego sem máscara vai ter que pagar R$ 627. A dona Maria tem uma banca no camelódromo e torce para que todo mundo faça o dever de casa. A gente orienta as pessoas também, eles também têm que conscientizar também, né? Seguir as regras certinhas, né? Vamos devagar que nós chegamos lá. Durante o tempo fechado, muitos comerciantes e funcionários passaram aperto. Essa rede de calçados no centro de Goiânia suspendeu contratos e reduziu salários dos 480 funcionários. O Charles viu o orçamento despencar. Eu ganhava 4 mil por mês, daí caiu para 2.000, 1.800. Passei um pouco de dificuldade, né? E agora eu voltei, com essa volta vai melhorar muito, porque eu vou voltar a ter meu salário cotidiano de 4 mil e pouco, vai dar para mim dar um melhor sustento para minha família. Nossa, a expectativa ela é enorme, né? Porque sem receita, né? Não pagamos as despesas. Então, o pouco que vier nesse momento vai ajudar muito a companhia, né, a pagar seus colaboradores e manter com as suas despesas. E o cliente que foi para as ruas hoje tem que entender que é preciso ter cuidado e consciência ao sair para fazer as compras. Ela deve ir para a rua quando ela necessita, quando ela tem alguma razão de sair. Com essa reabertura, tem que ser feita de forma consciente. É uma reabertura que não é a convocação para a população sair às ruas, passeando, se aglomerando. É para fazer o essencial, comprar o que deve ser comprado e retornar para casa, sempre de forma consciente. Ele disse tudo, a gente não pode esquecer, estamos vivendo num período de pandemia e aí, claro, cabe aquela pergunta, eu realmente preciso sair de casa? Olha, com o decreto da Prefeitura de Goiânia valendo, os shoppings também foram autorizados a voltar a funcionar. Abriram agora há pouco, ao meio-dia, com as medidas de segurança, como medição de temperatura na entrada, controle de números de pessoas que podem entrar. O horário de funcionamento também será reduzido, entre o meio-dia e as 8 da noite. QVT de volta para te contar que em Anápolis uma erosão que engoliu parte do asfalto ainda não foi tapada pela prefeitura. A travessia, que já foi local de acidentes, está interditada, mas ainda tem gente que desrespeita o bloqueio e se arrisca passando bem ao lado do buraco. Veja na reportagem. Até de noite tem quem se arrisca no local pouco iluminado. Flagramos esse homem que passou pelo trecho interditado a pé. Esse outro furou o bloqueio empurrando uma bicicleta. Os moradores até tentaram reforçar a barreira. Colocaram aqui esse pallet, arame farpado, mais esse pedaço de madeira amarrado a cordas e até galhos, para tentar evitar a passagem de pedestres e de veículos. Mas não está resolvendo. Nada segura o pessoal, não. Eles passam por cima, desmancham o que está feito. É complicado. Seja à noite ou durante o dia, a cena é a mesma. Essas imagens enviadas para nossa produção mostram mais flagrantes na travessia que liga o residencial Pedro Ludovico ao Parque das Primaveras em Anápolis. Nessa quinta-feira, até uma moto foi vista passando por cima da barreira. O local está interditado há cerca de 5 meses, desde que uma erosão tomou conta da pista. As imagens revelam a mesma desobediência do início do mês. Na época, as barreiras eram menos reforçadas, até carros passavam por lá. Numa dessas travessias arriscadas, um motorista de 51 anos perdeu a vida. O carro dele caiu dentro do buraco. O homem ficou preso às ferragens, foi socorrido pelos bombeiros, mas morreu antes de chegar ao hospital. No dia do acidente, as barreiras foram reforçadas com mais blocos de concreto e manilhas. Mas, pelo jeito, enquanto a obra não sair do papel, o risco de acidentes vai continuar lá, dia e noite. Eu peço ao prefeito e a autoridade aí, que procura resolver para nós aqui. Perigo danado. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Anápolis disse que vai arrumar esse buraco na semana que vem, assim que consertar uma erosão na Avenida Isidório Sabino, que fica ao lado dessa que vimos na reportagem. A Prefeitura reforça a importância que se respeitar o bloqueio e assim evita acidentes. Está anotado aqui, semana que vem a gente segue de olho nessa história. Aliviar um pouco, respirar, porque tem coisa boa. O Valber Boris mandou uma foto muito bacana pra gente, você vai ver agora. Olha, um ninho de beija-flor na casa dele em Mineiros, eu nunca tinha visto.
disse que o ninho foi feito bem na janela do quarto dele. Olha só que legal, imagina abrir a janela e se deparar com esse ninho de beija-flor. Tá chegando mais participação. Rosicler fez um registro show de bola. Olha aí, mas que foto bonita. Tirou essa linda foto do anoitecer no Lago de Serra da Mesa, em Niquelândia. Para por aí não. A Kézia mandou foto do pôr do sol na orla da Lagoa Grande, em Porangatu. O pessoal tá craque, super profissional aí para tirar essas fotos, hein? E vai ter quadrilha em casa, sim, senhor. O Walter Cides Rosa e a Maria de Anápolis se arrumaram para curtir quadrilha em casa mesmo. Olha só o estilo. Arrumaram ali, curtiram a festa em casa, bom demais. Eu estou esperando a sua foto aqui no Jornal Anhanguera. Enquanto você não manda, tem um monte de gente para mandar abraço aqui. Mandar abraço para a Michele, do Jardim América de Anápolis, para o Fagner, também, lá de Itumbiara, para o José Ribeiro, para o Eurípides. Mandar abraço para o pessoal da Fazenda da Onça, em Guarinos, Goiás. Tem também abraço para o pessoal de Anápolis, a família inteira assistindo lá com a gente. Lá do Santo Antônio, o Amorim está pedindo abraço aqui para a gente. A Maia, Santana, Casimiro e Dourado, lá de Anápolis, Lena Dourado, a família inteira reunida aí, assistindo ao Jornal Anhanguera. A gente sempre fica muito feliz. Fica feliz também se você anotar o nosso número para passar a mensagem. 62985455555. E nesta semana eu te convido a fazer uma viagem com a gente. Vamos percorrer a BR-153, que num dos trechos vira 060 e é a principal rodovia que corta Goiás do sul ao norte. Nesta primeira parte da reportagem, o repórter Emerson Ferreira e o cinegrafista José Eurípides Tassi percorreram o trecho entre Itumbiara e Hidrolândia. A pista é privatizada e duplicada, mas tem problemas que incomodam o motorista. Divisa de Goiás com Minas Gerais, o rio Paranaíba separa os dois estados neste ponto do mapa do Brasil. Nossa viagem pela BR-153 começa em Araporã, cidade que fica em Minas. Para atravessar e ter acesso de um estado para o outro, é preciso passar pela ponte Engenheiro Ciro Gomes de Almeida. A primeira cidade cortada pela BR-153 em terras goianas é Itumbiara. O município é considerado o portal de entrada do estado para quem está vindo do sudeste do país. Aqui, todas as cargas que chegam à região sul são fiscalizadas no posto Juscelino Kubitschek. Mas por causa da pandemia do novo coronavírus, a unidade está ficando praticamente parada. Saindo do posto fiscal começam os problemas. A pista lateral da rodovia está mal conservada, cheia de buracos. A BR-153 é a principal rota de escoamento da produção industrial da Zona Franca de Manaus para as regiões sul e sudeste do país. Pela estrada também passa grande parte da produção de grãos e do setor agropecuário, produzidos na região. Para acompanhar esse fluxo, a fiscalização precisa ser intensa. Apreensões de drogas e de produtos contrabandeados são comuns na rotina de quem trabalha para garantir a segurança na divisa. Hoje o COD, já estamos alcançando a marca aí de mais de 4 toneladas de drogas apreendidas nas divisas do estado de Goiás. A BR-153 também é caminho de fé. Todos os anos, fiéis fazem peregrinação pela rodovia até a cidade de Panamá para pedir ou agradecer pelas bênçãos recebidas na festa do Divino Pai Eterno. O trecho entre Itumbiara e Goiânia foi inaugurado na década de 1960. De lá para cá, a rodovia federal se tornou um dos principais eixos de integração nacional. Todos os dias, cerca de 9.000 veículos cruzam a BR-153. Nossa viagem continua rumo a Goiânia. Quem passa bem de manhãzinha pela rodovia é presenteado com essa paisagem da janela. Mas o olhar precisa mesmo estar atento à estrada. Alguns trechos merecem muita atenção.
Apesar de as pistas serem duplicadas, são registrados em média 60 acidentes todos os anos, entre Tumbiara e Goiânia, segundo a concessionária que administra a rodovia. Em alguns pontos, como os trevos para Pontalina e Piracanjuba e esse em Morrinhos, estão entre os que mais registram acidentes. Em 2015, uma das vítimas foi o cantor sertanejo Cristiano Araújo. Ele voltava de um show em Itumbiara. O veículo em que ele estava saiu da pista e capotou. O cantor chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. A namorada dele morreu no local. Por conta da pista ser duplicada, facilita bastante o bom fluxo de veículos. Então, o principal tipo de acidente que a gente tem aqui é a saída de pista. Tivemos, infelizmente, 8 pessoas que faleceram ano passado e neste mesmo período de 2020 tivemos novamente 8 pessoas. Privatizada, nos primeiros 200 quilômetros a rodovia tem 2 praças de pedágio. A cobrança deixa a viagem mais cara, mas isso nem sempre representa asfalto de melhor qualidade. Seu Antônio passa pela BR-153 pelo menos 2 vezes por mês, transportando cargas entre São Paulo e o Maranhão, e tem várias reclamações. Está precisando de uma boa melhoria, né? As trepidação, o acostamento muito ruim. A trepidação vai desmanchando o caminhão todo, acaba com a gente, os rins da gente não aguenta. Quase chegando em Goiânia, a paisagem às margens da rodovia vai mudando um pouco. Aqui a BR-153 representa fonte de renda para várias famílias que vivem do comércio de utensílios para o lar e do artesanato. Os caminhoneiros, os carros mais menores, né, os turistas que vêm de fora, que vai para Trindade, passa aqui e compra também. É um agrado, lembrancinha, tudo que passa aqui, eles levam da gente. A primeira parte da nossa viagem termina em Hidrolândia, a 35 quilômetros de Goiânia. Amanhã a gente continua contando essa história. Agora é hora de fazer uma pausa para um descanso. Olha, em nota, a Triunfo Consebra, concessionária que administra a rodovia, disse que as equipes trabalham corrigindo as irregularidades da pista no trecho entre Itumbiara e Goiânia. E informou também que não é responsável pela via de acesso do posto fiscal de Itumbiara. Nós procuramos a prefeitura, que disse que a responsabilidade é sim da concessionária. Ou seja, nesse jogo de empurra-empurra, ninguém resolve o problema e o motorista continua sendo afetado. E amanhã, na segunda reportagem sobre a BR-153, a Marina Demore e o Divino Costa vão mostrar para a gente o trecho entre Aparecida de Goiânia e Anápolis. A 153 e a BR-060 se transformam numa só ao longo de 70 quilômetros. Não dá para perder. Intervalinho rápido, 1h04. A seguir, a gente fala sobre uma testagem de Covid-19 que está acontecendo em Catalão, na verdade, um distrito de Catalão. É isso, Aline Braga. É isso mesmo, Tiago. Está acontecendo lá no distrito de Santo Antônio do Rio Verde. Daqui a pouco a gente traz os detalhes para o pessoal lá do distrito poder participar dessa testagem em massa, viu? Combinado, estou te esperando. Espera aí também, Aline. A gente vai para o intervalo, então, com imagens de Itumbiara.